dia a todos os ouvintes da Rádio São Gabriel. Bom dia a todos os nossos irmãos espíritas ou simpatizantes da doutrina espírita ou simplesmente cristãos, seguidores de Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. E mais essa manhã de sábado em que estamos nos reencontrando para refletirmos um pouco mais sobre a doutrina dos espíritos, a doutrina codificada de Allan Kardec, baseada nos ensinamentos de Jesus. Inicialmente queremos agradecer a Deus, a Jesus, aos espíritos de luz, que são os missionários de Deus, para que nos abençoem mais este sábado, em mais um dia de vida que nos é concedido pelo Deus, nosso Pai, nosso Criador, que possamos nos melhorar um pouco mais a cada dia, que possamos refletir aonde podemos estar errando, aquilo que nós precisamos melhorar para nos reconciliarmos com o próximo, para nos tornarmos pessoas melhores, porque a finalidade da vida na Terra é a nossa reforma íntima, a nossa melhoria, a nossa melhora individual de cada um de nós, que nós possamos cada um fazer uma reflexão daquilo que precisamos melhorar, seja no perdão, seja no orgulho, seja na vaidade, seja no egoísmo, que cada um faça uma reflexão, a exemplo de Santo Agostinho, que fazia sempre uma reflexão no final do dia de todos os seus atos, que possamos nós também refletirmos, nos reconciliarmos com aqueles que possamos ter alguma animosidade, para que venhamos a melhorar a cada dia, subir cada degrau da evolução terrestre do que é possível na Terra, sem nos cobrar tanto, porque bem sabemos que não temos condições de uma grande evolução de uma hora para outra, ninguém dá um salto maior que a perna, e uma encarnação só na Terra não é suficiente para uma perfeição, mas que se nós possamos um pouquinho melhorar, né? Se melhorar um pouquinho a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, né? E agora estamos nos aproximando do Natal, que é a data terrena que se comemora o nascimento de Jesus e a transposição do ano, né? Que sirva também para a nossa reflexão, embora esse tipo de reflexão tenha que ser feita, e é bom que seja feita durante o ano todo, mas agora que estamos nos aproximando do final do ano, que possamos nós pensar no que fizemos neste ano. Será que aproveitamos bem o nosso tempo? Será que nos reconciliamos com aquela pessoa que porventura tínhamos algum problema? Enfim, que possamos refletir e que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja. Para nos harmonizarmos, como é de praxe, a nossa leitura inicial do livro que nós consideramos um dos ideais para ler sempre no início da manhã, Jesus no teu dia a dia. A mensagem de hoje nos traz a reflexão sobre almas gêmeas. Por mais que contrarie nossos anseios, somos forçados a admitir que na atualidade existem mais almas algemadas do que almas gêmeas. Algemadas é uma força de expressão que define os espíritos que estão vinculados a nós, desde épocas bem remotas. Hoje voltam ao nosso convívio para um acerto pacífico de contas. Ninguém é obrigado a permanecer com outro pelos laços matrimoniais. A lei de Deus não nos obriga a nada, porém nos convida ao cumprimento de nossos deveres. Não cumprir esses deveres poderá ocasionar grandes sofrimentos no futuro. Enquanto conseguir, esforce-se, lute, sacrifique-se, ceda, para não quebrar o vínculo conjugal. Caso não seja possível, paciência. Vá então em busca da sua felicidade, sem esquecer que a alma que preferiu distanciar-se de você permanece aguardando. Lembre-se, por último,
de que no estágio evolutivo em que nos encontramos, a alma gêmea é coisa de novela. Uma mensagem que nos leva aí à reflexão das relações humanas na Terra, e bem sabemos que como nós vivemos num planeta, num mundo de provas e de expiações, conforme a conceituação da doutrina espírita, ou seja, um planeta de reparações, de provações, de reconciliação, nós temos junto de nós, principalmente no seio familiar, bem mais espíritos aos quais nós devemos nos reconciliar de erros de vidas pretéritas, de erros do passado, do que exatamente almas afinizadas totalmente. É claro que tem aquelas pessoas que têm maior simpatia umas pelas outras, inclusive no vínculo matrimonial, mas, como regra geral, geralmente o cônjuge, ou até mesmo filhos, filhas, são espíritos que muitas vezes nós devemos nos reconciliar, muitas vezes há um relacionamento difícil entre ambos, para que possam, através do amor, seja maternal, fraternal, paternal, haver uma reconciliação, uma ajuda mútua, para que possam superar possíveis erros de outras vidas, pois bem sabemos que vivemos sempre e continuaremos vivendo. Tivemos muitas vidas anteriores, porque somos espíritos imortais, criados por Deus, nosso Pai, que vivemos na carne durante muitas vezes através do processo da reencarnação, e que em cada reencarnação passamos por experiências, por situações que, se não forem das mais agradáveis, que se não forem aquelas felizes, e se causamos algum tipo de maledicência, de mal ao próximo, em determinado momento teremos que reparar. E essa reparação é na vida atual. Por isso devemos aproveitar principalmente a convivência familiar, daquelas pessoas que caíram sobre nosso cuidado, sobre os enlaces matrimoniais, para que possamos tentar viver uma vida cada vez melhor. Mas, como bem disse a mensagem, ninguém é obrigado a viver sofrendo. A finalidade da vida não é o sofrimento, e sim aquela evolução, aquela felicidade que é possível num planeta de provas e expiações, que bem sabemos que não existe totalmente na Terra. Não há como ser totalmente feliz num planeta ainda atrasado, ainda que tem uma finalidade de provação. Mas temos que tentar ser o mais possível feliz que nós pudermos. Mas, se por acaso estivermos dentro de um relacionamento muito difícil, em que a lei do amor já não existe, não há nada contra, de repente, após uma conversa, uma reflexão, de que cada companheiro passe um tempo sozinho a refletir, para ver se realmente aquilo é o melhor para ele. Porque para se evitar um mal maior, que é um sofrimento, né, um sentimento de ódio, de raiva, ou às vezes até o caminho da criminologia, às vezes é melhor um rompimento, nem que seja temporário, do que acontecer um mal maior. Ninguém é obrigado a fazer nada. Deus não nos obriga a nada. Ele nos convida ao cumprimento dos nossos deveres. Mas se por acaso estivermos passando por uma dificuldade muito grande, cabe a reflexão sobre isso. E paciência. Paciência, que é o que nós precisamos muito. Refletimos então sobre esse assunto dessa mensagem, e uma pequena mensagem complementar, antes de nós passarmos ao estudo doutrinário do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma mensagem que nos traz uma pequena mensagem do Espírito André Luiz, através da psicografia de Chico Xavier, que diz: cada boa ação
que você pratica é uma luz que você acende em torno dos próprios passos. E é verdade, devemos sempre praticar boas ações, com o coração, com boa intenção, que através da lei de causa e retorno, ação e reação, essa lei, essas ações voltarão para nós. Mas devemos sempre fazer o bem pelo bem, nunca pensando em um retorno, que aí não haverá a concretização realmente desta lei. E para um estudo de hoje, nós trouxemos um assunto do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ontem à noite nós estávamos refletindo sobre o assunto a trazer nesta manhã, e uma intuição, uma palavra nos veio na cabeça, na mente, falando sobre a beneficência. E hoje de manhã, antes de virmos para o programa da rádio, a qual tanto nos satisfaz, abrimos o Evangelho ao acaso para confirmar se aquela intuição que nós tivemos realmente era. E para não para nossa surpresa, porque nós temos maior confiança na espiritualidade, aberto o Evangelho ao acaso, justamente caiu no capítulo da beneficência, o que confirmou que os espíritos de luz que guiam todos os trabalhadores de qualquer seara de Jesus, realmente se confirmou que o assunto desta manhã seria a beneficência. E nós vamos conversar, ler um pouco, nesses minutos que nós temos, sobre o capítulo do Evangelho, um pedaço dele, sobre a beneficência. A beneficência, meus amigos, dar-vos-á nesse mundo os mais puros e suaves deleites, as alegrias do coração, que nem o remorso, nem a indiferença perturbam. Ó, meus amigos, pudessem compreender tudo que de grande e de agradável encerra a generosidade das almas belas, sentimento que faz, olha a criatura às outras como olha a si mesma, e se dispa, jubilosa, para vestir o seu irmão. Pudesseis, meus amigos, ter por única ocupação tornar felizes os outros. Quais as festas mundanas que poderia comparar às que celebrais quando, como representantes da divindade, levais a alegria a essas famílias que da vida apenas conhecem as vicissitudes e as amarguras, quando vedes nelas os semblantes macerados refugirem subitamente da esperança, porque faltos de pão, os desgraçados ouviam seus filhinhos, ignorantes de que viver é sofrer, gritando repetidamente a chorar estas palavras, que como agudo punhal se lhes enterravam nos corações maternos. Estou com fome. Oh, compreendei quão deliciosas são as impressões que recebe aquele que vê renascer a alegria onde, um momento antes, só havia desespero. Compreendei as obrigações que tendes para com os vossos irmãos. Ide ao encontro do infortúnio, ide em socorro, sobretudo das misérias ocultas, por serem as mais dolorosas. Ide, meus bens amados, e tende em mente estas palavras do Salvador. Quando vestirdes a um desses pequeninos, lembrai-vos de que é a mim que o fazeis. Caridade, sublime palavra que sintetiza todas as virtudes. És tu que has de conduzir os povos à felicidade. Praticando-te, criarão eles para si infinitos gozos do futuro, e quando se acharem exilados na terra, tu lhes serás a consolação, o prelibar das alegrias de que fluirão mais tarde, quando se encontrarem reunidos no seio do Deus de amor. Foste tu, virtude divina, que me proporcionaste os únicos momentos de satisfação de que gozei na terra. Que os meus irmãos encarnados creiam na palavra do amigo que lhes fala, dizendo-lhes: é na caridade que deveis procurar a paz do coração, o contentamento da alma, o remédio para as aflições da vida. Ó, quando estiveres a ponto de acusar a Deus,
lançai o olhar para baixo de vós. Vede que de misérias a aliviar, que de pobres crianças sem família, que de velhos sem qualquer mão amiga que os ampare e desfeche os olhos quando a morte os reclame. Quanto bem a fazer! Ó, não vos queixeis, ao contrário, agradecei a Deus e prodigalizai a mancheias a vossa simpatia, o vosso amor, o vosso dinheiro por todos os que, deserdado dos bens desse mundo, enlanquecem na dor e no isolamento. Colhereis desse mundo bem doces alegrias e mais tarde, só Deus o sabe. Sede bons e caridosos. Essa é a chave do céu, chave que tendes em vossas mãos. Toda a eterna felicidade se contém neste preceito. Amai-vos uns aos outros. Não pode a alma elevar-se às altas regiões espirituais, senão pelo devotamento ao próximo. Somente nos arroubos da caridade encontra ela ventura e consolação. Sede bons, amparai os vossos irmãos. Deixai de lado a horrenda chaga do egoísmo. Cumprindo esse dever, abrir-se-vos-á o caminho da felicidade eterna. Ademais, qual dentre vós ainda não sentiu o coração pulsar de júbilo, de íntima alegria, a narrativa de um ato de bela dedicação, de uma obra verdadeiramente caridosa? Se unicamente buscasseis a volúpia de uma ação boa proporciona, conservar-vos-íeis sempre na senda do progresso espiritual. Não vos faltam os exemplos. Rara é apenas a boa vontade. Notai que a vossa história guarda piedosa lembrança de uma multidão de homens de bem. Não vos disse Jesus tudo o que concerne às virtudes da caridade e do amor? Por que desprezar os seus sentimentos divinos? Por que fechar o ouvido às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos preceitos? Quisera eu que dispensassem mais interesse, mais fé às leituras evangélicas. Desprezam, porém, esse livro. Consideram no repositório de palavras ocas, uma carta fechada. Deixam no esquecimento esse código admirável. Vossos males provêm todos do abandono voluntário a que votais esse resumo das leis divinas. Lede-lhe as páginas cintilantes do devotamento de Jesus e meditai-as. Homens fortes, armai-vos. Homens fracos, fazei da vossa brandura, da vossa fé, as vossas armas. Sede mais persuasivos, mais constantes na propagação da vossa nova doutrina. Apenas encorajamento é o que vos vimos dar. Apenas para vos estimularmos o zelo e as virtudes é que Deus permite nos manifestemos a vós outros. Mas, se cada um o quisesse, bastaria sua própria vontade e a ajuda de Deus. As manifestações espíritas unicamente se produzem para os de olhos fechados e corações indóceis. A caridade é a virtude fundamental sobre que há de repousar todo o edifício das virtudes terrenas. Sem ela não existem as outras. Sem a caridade não há esperar melhor sorte. Não há interesse moral que nos guie. Sem a caridade não há fé, pois a fé não é mais do que pura luminosidade que torna brilhante uma alma caridosa. A caridade é em todos os mundos a eterna âncora da salvação. É a mais pura emanação do próprio Criador. É a sua própria virtude, dada por Ele à criatura. Como desprezar essa bondade suprema? Qual coração disso ciente, bastante perverso para recalcar em si e expulsar esse sentimento todo divino? Qual filho bastante mau para se rebelar contra essa doce carícia, a caridade? Não ouso falar do que fiz, porque também os espíritos têm o pudor de suas obras. Considero, porém, a que iniciei como uma das que mais hão de contribuir para o alívio dos vossos semelhantes. Vejo com frequência os espíritos a pedirem lhes esteja dado por missão continuar a minha tarefa. Vejo-os, minhas bondosas e queridas irmãs, no piedoso e divino ministério. Vejo-os praticando a virtude que vos recomendo, com todo o júbilo que deriva de uma existência de dedicação e sacrifícios.
Imensa dita é a minha, por ver quanto lhes honro o caráter. Quão estimada e protegida é a missão que desempenham. Homens de bem, de boa e firme vontade, uni-vos para continuar amplamente a obra de propagação da caridade. No exercício mesmo dessa virtude encontrareis a vossa recompensa. Não há alegria espiritual que ela não proporcione já na vida presente. Sede unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. Assim seja. Esta é a mensagem espiritual de São Vicente de Paulo, que foi comunicada no ano de 1858 em Paris para Allan Kardec, o grande codificador da doutrina espírita, nosso irmão Hippolyte Léon Denisard Rivail, cujo pseudônimo nós conhecemos por Allan Kardec. E essa mensagem nos leva a várias reflexões em torno da beneficência, em torno de todo o bem que podemos fazer ao próximo, em torno da caridade. E ela nos leva a entender de que a verdadeira felicidade não pode ser atingida sem nós levarmos a felicidade ao próximo. E essa felicidade, esse sentimento de beneficência, esse bem, pode ser feito de várias maneiras. Não estamos ainda em condições de fazer grandes obras, mas temos condições de um abraço sincero, temos condições de um sorriso também sincero, temos condições de sentar e ouvir um irmão que muitas vezes, com o coração apertado, necessita falar, expor para fora, tirar da alma aquela agonia, aqueles sentimentos que não estão lhe fazendo bem. Podemos também saciar a sede de muitos que necessitam, matar a fome de vários irmãos. Não precisamos olhar para outros continentes em que as pessoas passam fome. Podemos olhar para o nosso lado, muitas vezes a menos de 500 metros de algum lugar que estamos da nossa residência, e verificar que há muitas pessoas passando por necessidades. E essas necessidades nem sempre são as necessidades materiais. Nem sempre é a falta de pão, nem sempre é a falta do alimento. Muitas vezes é a falta de orientação, do entender os processos da vida, que hoje levam tantas pessoas ao desespero, e muitas delas ceifando a própria vida, muitas delas caindo em estados depressivos, muitas delas caindo em estados de pânico, de uma falta de um rumo, de uma fé, por não acreditar em mais nada e sentir dentro de si uma agonia, sentir dentro de si uma dor que parece não passar. E muitos de nós podemos estender a mão a esses irmãos, explicando os processos da vida, os porquês de tudo que passamos, e até mesmo esclarecendo através da doutrina espírita todas as mazelas, todas as razões do que ocorre conosco. Já dizia um sábio que o Livro dos Espíritos é a maior obra de filosofia que já foi publicada, e realmente, se unirmos os ensinamentos do Livro dos Espíritos, aquelas 1019 perguntas e suas conclusões elaboradas por Allan Kardec, sugeridas, intuídas pelos irmãos de luz, o Espírito de Verdade, guiados pelo próprio Jesus Cristo, e ainda os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, terceira obra da codificação kardeciana, terceira obra da doutrina espírita, se unindo essas duas obras principalmente, além de todas as obras espíritas complementares, se nós tivermos oportunidade de estudá-las, de ler, de entender o processo da vida,
de que nada ocorre ao acaso, que não estamos passando por vicissitudes por sermos vítimas, e sim por um dia ter dado causa a isto, seja em vida anterior, seja na vida presente, e até mesmo como provações para ver como vamos superá-las. Porque se nos falta alguma virtude, podemos dar, por exemplo, a paciência. Se nos falta, Deus não irá pegar a paciência e colocar dentro da nossa cabeça, da nossa mente. Ele irá colocar situações que vão nos colocar à prova a paciência, para que nós possamos a exercitá-la. E assim é com todas as coisas. Serão provações, serão que nem um colégio, quando temos que passar de ano, é feita a prova para que possamos verificar, para que nossos mestres possam verificar se nós realmente aprendemos as lições. E assim também o é com a vida. Tudo que passamos é para verificar se nós realmente aprendermos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o exemplo que devemos seguir na terra. Que essa reflexão desta manhã de sábado sirva para nós próprios refletirmos, todos nós, porque todos nós não estamos isentos no processo de melhoria. Que sirva para nós refletirmos no caminho do bem, da caridade de Jesus Cristo como modelo. Que possamos refletir sobre tudo na nossa vida, para que no ano que vai iniciar possamos estar melhores com nós mesmos e com o próximo, mais próximo de nós. Que assim seja.